Pois bem, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre cartografia, iniciando um novo percurso sobre localização no espaço geográfico. Os conteúdos abordados hoje serão uma revisãozinha aqui sobre Rosa dos Ventos e localização, tá? Para a gente não esquecer os pontos cardeais e colaterais. Vamos iniciar o estudo sobre paralelos e meridianos. Esses dois conceitos são muito necessários quando a gente for estudar coordenadas geográficas, tá? São conceitos fáceis, só que às vezes causam certa confusão. Por isso que é muito necessário a atenção mesmo de vocês. Latitude e longitude a gente vai deixar para a próxima videoaula. E latitude e longitude, esses dois conceitos estão muito associados ao conceito de paralelos e meridianos. Então, a gente precisa bastante assimilar esse conteúdo aqui, tá bom? Sendo assim, Rosa dos Ventos, a gente sabe que é aquele desenho que foi criado para auxiliar na orientação dos lugares, principalmente aqueles lugares que não havia referência nenhuma, que nunca tinham sido explorados, tá? Nunca tinham ido. Então, resolveram elaborar essa Rosa dos Ventos para auxiliar na orientação, principalmente na época das grandes navegações. E ela nos situa, nos dá algumas direções. Que direções são essas? Os pontos cardeais. Os pontos cardeais são os pontos principais e são 4: norte, sul, leste, oeste. Vai ser muito necessário aqui no nosso estudo sobre as linhas imaginárias, que são os paralelos e os meridianos, tá? Além desses pontos cardeais, a gente estudou também os pontos colaterais, que nada mais é do que a união de dois pontos cardeais. Entre o ponto cardeal norte e leste, a gente vai ter o nordeste. Entre o ponto cardeal sul e leste, a gente vai ter o sudeste. Entre o ponto sul e oeste, a gente vai ter o colateral sudoeste. E entre o ponto cardeal norte e oeste, a gente vai ter o noroeste. Aqui uma observação para o ponto leste, que está com essa letra E, porque em inglês, né, o ponto leste é chamado de este, certo? Então, dito isso, paralelos são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido horizontal, tá, pessoal? No sentido horizontal. E essas linhas imaginárias existem 5 especiais. A linha do Equador, a principal delas, que corta o mundo no meio como tudo que tiver acima da linha do Equador, todas as localidades, eu digo que fica no hemisfério norte. Olha ali a Rosa dos Ventos nos auxiliando. Ó. Tudo que tiver abaixo da linha do Equador, eu vou falar que é o hemisfério sul, tá certo? Então, a linha do Equador é o principal ponto, é a partir dele que a gente começa a contagem em graus, tá, dos paralelos. Além da linha do Equador, eu tenho o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico, que fica no hemisfério sul. Tenho também o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, que fica no hemisfério norte. A linha do Equador sendo a principal, a sua contagem começa por ela, e a gente indica essa contagem em graus, tá? Então, tudo que tiver cortado pela linha do Equador, todas as localidades que tiverem cortadas pela linha do Equador, a gente diz que está no paralelo zero, de 0 graus. Os paralelos vão de 0 a 90 graus. O ponto mais extremo lá no norte fica a 90 graus norte. E o ponto mais extremo no sul, a gente diz que fica a 90 graus sul. Tá? À medida que eu vou me afastando da linha do Equador, a gente pode notar que a medida vai diminuindo, o paralelo vai diminuindo. Então, a linha do Equador é o maior paralelo de maior circunferência no planeta. Bom, aqui é a divisão do mundo em hemisfério norte e sul, de acordo com a linha do Equador. Tudo que estiver acima, hemisfério norte. Tudo que estiver para abaixo, hemisfério sul. Então, resumindo, a linha do Equador é o principal paralelo, divide a Terra em 2 hemisférios, norte acima e sul abaixo, é o paralelo de maior circunferência. Os paralelos vão diminuindo quando vão chegando perto dos polos, ou então eles vão diminuindo quando vão se afastando da linha do Equador, né? Os paralelos são indicados por esse símbolo de graus,
indo de 0 a 90. 0 a 90 para o norte e 0 a 90 para o sul, totalizando 180 paralelos que cortam a Terra no sentido horizontal. Os paralelos de referência, além da linha do Equador, é o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, que fica no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, que ficam no hemisfério sul. Então, são esses os paralelos. Os meridianos, ao contrário dos paralelos, em vez de cortar a Terra no sentido horizontal, vai cortar a Terra no sentido vertical, tendo o principal meridiano aqui de ponto 0 graus, o meridiano de Greenwich. Então, o meridiano de Greenwich divide também a Terra, só que divide em sentido diferente. Tudo que tiver do lado oeste, né, tudo que tiver do lado direito é hemisfério oeste ou hemisfério ocidental, ou melhor, tudo que tiver do lado esquerdo é hemisfério oeste ou hemisfério ocidental, tudo que tiver do lado direito do meridiano de Greenwich é hemisfério oriental ou hemisfério leste. Olha aqui, mais uma vez, a Rosa dos Ventos nos auxiliando. Tá? Se a gente for analisar também, os meridianos todas as linhas do meridiano têm a mesma medida, ao contrário dos paralelos, e as linhas dos meridianos vai de um polo a outro, sendo o meridiano de Greenwich a linha principal, de 0 graus. À medida que eu vou para o hemisfério oeste, eu vou de 0 até 180. O mesmo acontece para o leste, eu vou de 0 a 180 graus. 180 mais 180, 360 meridianos que cortam a Terra. 360. Olha aqui, ó, a ilustração da divisão através, como referência, o meridiano de Greenwich, sendo hemisfério ocidental ou oeste à esquerda e hemisfério leste oriental à direita. Resumo, meridiano de Greenwich é o principal. Aqui começa a contagem, né, em graus dos meridianos. Todos os meridianos têm o mesmo comprimento. O meridiano de Greenwich divide em 2 hemisférios, leste, todas aquelas localidades que estão à direita do meridiano de Greenwich, e oeste, aquelas localidades que estão à esquerda do meridiano de Greenwich. No total, temos 360 meridianos, sendo que 180 a leste e 180 a oeste. Além de ajudar na questão da localização geográfica, os meridianos nos ajudam também a determinar os fusos horários, explicar por que nas diferentes localidades do planeta o horário também não é igual, os horários mudam, tá? Mas isso a gente vai olhar mais pra frente. Dito isso, ó, paralelos e meridianos são essas linhas, sendo o Equador o principal paralelo, e o meridiano sendo aqui, ó, meridiano de Greenwich sendo o principal meridiano. Paralelo do Equador divide em cima e abaixo dele, e o meridiano de Greenwich de um lado para o outro, sendo o lado esquerdo o oeste, hemisfério oeste ou ocidental, sendo o lado direito hemisfério oriental ou leste. Então vamos praticar, analisar bem as proposições aqui, as afirmações e ver qual se encaixa, quais são verdadeiras e quais são falsas. Existem paralelos especiais, ok, existem 5, né? Sendo que, como a linha do Equador. Tudo que está acima dessa linha do Equador é hemisfério norte e tudo que está abaixo é hemisfério sul, corretíssimo. Existem importantes meridianos, como o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Gente, o meridiano mais importante é o meridiano de Greenwich. Trópico de Câncer e de Capricórnio são paralelos especiais. São paralelos, não são meridianos. Lembrem lá. Os meridianos representam linhas imaginárias que variam no sentido norte e sul. Gente, meridiano é no sentido vertical. Não é norte e sul, meridiano é leste e oeste. Norte e sul, ó, é a linha do Equador, que é um paralelo, tá? E não vai de 0 a 90, vai de 0 a 180. Aqui também tá errado. O meridiano de Greenwich divide a Terra no sentido vertical, ok, dando origens ao hemisfério ocidental de um lado e oriental do outro, corretíssimo. Então, os itens corretos é o 1 e o 4. Aqui, ó. Letra C está correta. Por hoje é só, pessoal. Vamos praticar, tá? E pra gente compreender melhor esse assunto.
e poder prosseguir nos estudos. Até a próxima aula!